Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de teoria de números. A aula de hoje é a aula de número 13, eu sou a professora Caliana. Hoje é dia 4 de julho de 2022. A gente vai estar abordando, a aula de hoje eu separei ela em três partes, tá? A gente vai estar primeiro mostrando um pouco sobre os assuntos do seminário e tirando as dúvidas de vocês, de como vocês vão fazer, podem fazer, tá? A parte 2 eu trouxe as atividades, né, de avaliação que foram disponibilizadas semana passada para vocês fazerem, a prova e a atividade 2.2 para nota. E aí a gente vai discutir algumas soluções que poderiam ser dadas, tá, para essas atividades. Eu trouxe essa atividade com as respostas de vocês mesmos, tá? Eu não identifiquei a resposta, tá? O nome de vocês na resposta, mas eu trouxe algumas respostas de vocês. Aí a gente pode trabalhar em cima disso, tá bom? E a parte 3 dessa aula, a gente vai abordar dois teoremas, são teoremas importantes de teoria de números e que indicam quando que a gente tem soluções de equações diofantinas, tá? Quando que equações diofantinas de primeiro grau, tá? Quando que elas têm soluções, se tem soluções, quando tem e como descobrir essas soluções, tá? Beleza? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela de aula. Aqui no nosso tópico eu só coloquei diofantina, tá? Mas a gente vai ter várias partes aí. O cronograma de aula agora tá resumido, tá? Eu trouxe ele. Esse é o cronograma original que tava lá no nosso plano de curso, tá? Mas aqui a gente tem uma adaptação. Esse aqui a gente ficou de deixa eu pegar aqui. Esse tópico aqui que seria de hoje, né, que tinha previsto isso lá no começo do ano, mas lembrando que quando a gente prevê um plano de ensino, é um projeto que pode ser modificado. Inclusive, está sendo bastante modificado por causa das ocorrências que a gente teve, né, de licença, saúde. E, além disso, esse tópico que eu tinha previsto para a aula de hoje, que era números racionais, ele ficou como tópico de seminário, tá? Então, se alguém for falar sobre isso, eu acho que eu não deixei decimais, né? Mas eu deixei a construção dos números racionais, já é alguma coisa, tá? Então, aqui a gente vai ver equações diofantinas. Eu vou colocar aqui, tá, Felipe? Felipe tá perguntando qual tema sobrou. Aqui na semana que vem a gente tem 3 aulas, tá? Eu vou deixar essa aula de exercício para semana que vem a metade, tá? A metade a gente vai falar de congruências, só pra gente abordar mesmo o tópico, tá? Para vocês terem noção. Aqui serão noções, tá? A gente não vai poder aprofundar muito. E aí eu deixo uma lista de exercício. E aí a gente faz uma terceira prova. Essa terceira prova aqui, a gente vai deixar esses dois assuntos, tá? Esse aqui e esse aqui. Tudo bem? Eu tinha deixado para vocês fazerem também a apresentação, né? Aqui vai ficar a apresentação. Eu não pedi noções de congruência no seminário, né? Como que é, Ilan? É no horário de aula, tá? A gente deixa ela no horário de aula. Ou então eu poderia dar aula, né? Eu poderia dar essa aula. A gente pode fazer assim, ó. Eu posso dar essa aula e deixo a P3 em horário fora de aula, deixando alguns dias pra vocês fazerem. Porque aí, pelo menos, a gente consegue dar aula de congruência, né? Pode ser? Então a gente deixa isso aqui, ó. Isso aqui é a apresentação do seminário, tá? Aí as apresentações a gente divulga aqui os vídeos no horário de aula. Eu dou uma aula de congruência, atividades e aí eu deixo uma atividade
durante alguns dias para vocês fazerem. E aí a gente entrega o resultado final no dia 25. Tudo bem? Ó, eu trouxe aqui um pouco do que eu pedi, né, na proposta de trabalho. A entrega é dia 11 de julho, tá certo? E aí essa entrega que vocês vão estar fazendo, a gente vai aproveitar a aula e deixa as apresentações, tá? Fica bom assim também. O que vai acontecer? O que eu vou pedir então na prova? Vamos lá, o que eu vou pedir na prova? Na prova de vocês, então, eu vou pedir essa parte de equação de Diofantina, essa parte de congruências, e aí uma questão para cada estudante relativa ao seu trabalho, o seu tema de trabalho. Acho que assim fica bom, fica justo para todo mundo. Beleza? No vídeo de vocês, eu quero que vocês façam um vídeo de 15 a 20 minutos e essa tolerância tem que ser respeitada, tá? Porque como a gente vai apresentar esses vídeos em aula, se exceder muito, você vai estar tomando o horário de outra pessoa. No vídeo, o roteiro ele precisa estar bem claro quem você é, o que você está fazendo, qual é o tema de trabalho, o que você vai fazer. Tá bom? Vocês vão estar introduzindo o assunto, dando exemplos, tudo de maneira mais clara possível, tá bom? E no final vocês vão colocar as referências que vocês utilizaram e dar os créditos, sei lá, quem foi que ajudou. Nesse caso aqui de créditos nem precisa porque eu trabalho individual. Eu faço isso geralmente quando é em equipe, tá bom? O envio do material é como vocês já sabem, vocês vão gerar o vídeo, vão colocar no Google Drive de vocês. Depois disso, vocês vão compartilhar o link no Google publicamente, tá? Esse link não é só para mim, é para publicá-lo, colocá-lo no Telegram ou no Google Classroom, de forma que todo mundo tenha acesso, tá? E aí a gente vai assistir. O que eu quero que vocês façam nesse vídeo? Definir os conteúdos, entregar as características, exemplos, apresentar propriedades e exercício, tá? Ah, professora, mas aí tem muita propriedade. Vocês vão estudar todas elas, mas vocês vão decidir quais que vocês vão provar no vídeo né? Porque aí na hora que vocês estão estudando, vocês têm uma noção de qual que é o mais importante, tá? Nem sempre a gente consegue apresentar tudo, então a gente escolhe tópicos mais importantes. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida até aqui? Beleza? Aí aqui, ó, números primos, a gente tem vários assuntos, tá? Vários tópicos de apresentação. Números primos é para definir o que é um primo, dar exemplo, apresentar proposições sobre primos e divisibilidade. Por exemplo, quando proposição que relacione, se esse número é primo, então ele divide esse. Que consequência a gente tem sobre isso? Coisas desse tipo. E apresentar o teorema fundamental da aritmética, que é o teorema que mostra que qualquer número inteiro é decomposto em produtos de primos, tá? Aqui a gente tem para o mínimo múltiplo comum, que a Évila já escolheu, definir o que é, dar propriedades sobre o MMC, apresentar proposições que relacionem o MMC com o MDC. A gente já sabe determinar MDC, mas a gente consegue determinar MMC a partir de MDC. É essa proposição aqui que você vai apresentar, tá bom? Beleza, vocês podem falar o seguinte, professora, mas e aí? Onde eu vou trabalhar esses assuntos? Gente, as bibliografias que estão sugeridas lá no nosso plano de ensino, todas elas falam sobre isso. Tem as provas direitinho, são livros muito didáticos, bem explicadinho, tá? Eu não trabalhei todos esses livros, porque como eu falei lá no início do curso, né? Quando a gente toma uma orientação, nem sempre todos os livros ajudam, no sentido de tomar uma orientação. Mas quando a gente pega um tópico específico, todos esses livros têm esse tópico específico. Então dá para vocês trabalharem aí, tá? O livro do Edgar, deixa eu ver aqui se é o Edgar. O livro do Edgar é um livro muito bom, tá? Bem explicadinho. Beleza? Bem explicadinho. Que tá lá no nosso plano de ensino da gente, tá? Tainara, o nome de Tainara ficou errado aqui. Vai falar sobre os critérios de visibilidade. Então, esses critérios aqui, gente, não é só falar assim, qualquer número par divide 2. Não, é por que divide 2? Por que qualquer número par divide 2?
é divisível por 2. Porque quando eu faço os múltiplos de 2, eu encontro todo mundo par. Então, o conjunto dos pares são os divisíveis por 2, né? A divisibilidade por 2 a gente determina por todos os pares. Mas como que a gente sabe a divisibilidade por 3? Então, no livro do Higino, por exemplo, ele tem essa prova desse teorema. O que vocês vão fazer é entender e explicar, tá bom? Aí depois, uma vez que você tem a divisibilidade por 2, como que a gente define a divisibilidade por 4? E aí eu pedi também a divisibilidade por 5, tá? Na verdade, a divisibilidade por 4 não é muito pela divisibilidade por 2. Vocês determinam a divisibilidade por 2 e aí a divisibilidade por 8 meio que é uma consequência, tá? Mesma forma de fazer. A sequência de Fibonacci ficou para Giovana. Giovana escolheu, tá? A sequência de Fibonacci é uma sequência de números, tá? Números naturais, que tem uma determinada propriedade nessa sequência. E aí, a ideia aqui é mostrar essas propriedades. Por exemplo, nessa sequência, se eu somar todos os n primeiros termos de Fibonacci, como que é a lei que faz essa soma? Como é a lei que soma os n primeiros de índice ímpar? Índice ímpar é assim, ó. Os índices ímpares é assim. Eu tenho uma sequência, né? F0, F1, F2... O ímpar são esses índices aqui, ó. Se você somar só os ímpares, sei lá, aqui é o número 1 da sequência, o número 2, mas se você soma só os de índice ímpar, como que é? Né? Como que é essa soma? Como que é a lei dessa soma? Isso aqui tudo faz por indução e tá provado também no livro do Higino. Qualquer coisa, quando vocês estiverem fazendo a prova de vocês podem me mostrar. A professora, é assim que você quer? Tá? Porque às vezes a gente dá um tema, vocês vão em um livro qualquer procurar e aí o tema não fica nada a ver com o que a gente queria aqui no tópico do assunto, tá? Então, me perguntar antes de fazer o vídeo é importante, para vocês não ficarem com nota baixa se errar o tema, tá? Aqui o estudante 5 a gente não tem definido, né? Seria para os termos pitagóricos, por exemplo, todos os números que tem aquela... Por exemplo, isso aqui é um termo pitagórico, né? 3, 4 e 5. Por quê? Porque quando eu pego 5 ao quadrado, isso aqui é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí a gente quer o seguinte, toda vez que eu tenho, será que eu tenho? Para qualquer equação dessa forma, eu tenho solução inteira, né? X, Y, Z. Aí a gente vai ver que tem, sim, são os números pitagóricos. Como que a gente classifica esses números? Quais são as propriedades desse número? É isso que é para ser feito aqui, tá bom? Então, o Felipe que perguntou, Felipe tá sem equipe, sem equipe. Felipe tá sem tema, tá, Felipe? O tema que tá disponível agora é os números primos e os ternos pitagóricos, tá? Porque eu acho que só são vocês mesmos que vão terminar o curso até o fim, né? Acho que não tem mais ninguém. Deixa eu ver aqui até no... Acho que só são vocês mesmo, tá? E o Ilan vai ficar com construção dos números racionais. Definir a divisão em Z, tá? Como que é essa divisão em Z que a gente define, né? A sobre B, né? A sobre B com B diferente de zero. Na divisão a gente não tem o quociente, ou na divisão a gente não tem o divisor igual a zero. Beleza? Construir o conjunto dos números racionais. Como que eu faço a construção dos números racionais? Como eu defino o soma e produto desses números? Quais são as propriedades de soma e produto? E são as propriedades... Aqui, eu só coloquei tais como, tá? Elemento neutro, comutativa, relação de ordem. Por exemplo, eu tenho dois números racionais, A sobre B, C sobre D. Qual é a relação de ordem que eu defino entre esses números? Essa aqui é a ideia. Tá bom? A Ilan escolheu esse daqui. Esse tema aqui é muito legal, era um tema de aula, mas a gente ficou sem, né, tempo de fazer tudo. Então, ficou para vocês fazerem isso em seminário, tá bom? Vocês têm uma dúvida até aqui? Felipe, pode repetir o que é para fazer nos números primos? Aqui, ó, Felipe, tá aqui, ó. Definir o primo, dar exemplos, apresentar propriedades sobre primos e divisibilidade,
Divisibilidade que eu digo assim, relação do primo com divisibilidade. A própria definição de primo já indica a divisibilidade, né? São essas relações. Demonstrar o teorema fundamental da aritmética. Apresentar a proposição sobre decomposição de qualquer número inteiro em fatores primos. Esse tópico de números primos está nos nossos 3 livros de bibliografia. O do Higino, que a gente trabalha mais. O do Alencar, Edgar, né, que é um livro que tá... Eu tenho ele de datilografado ainda. Não sei se tem uma edição atual. E o livro do Plínio, de José Plínio. Todos eles têm, tá bom? Como seriam os exercícios que tem que ter? Como assim, Ilan? Os exemplos que você vai escolher, tá? Mas às vezes o livro já dá esses exemplos. Vocês só vão tentar entender, fazer e reproduzir eles no vídeo, tá bom? Felipe vai ficar com o primo? Então tá, eu já vou colocar seu nome aqui, tá, Felipe? Assim, né, Felipe? O nosso critério de avaliação será assim, tá? Introdução, como vocês vão começar esse vídeo, a estética do vídeo, da introdução, 2 pontos. Objetividade, não enrolar muito, tá? Esse é o objetivo, porque assim, vocês têm 20 minutos e vão falar muita coisa, então, se ficar muita pausa, faz o corte nessa pausa para vocês ganharem tempo de vídeo e ao mesmo tempo fazerem mais, né, ter mais conceito do que tem perdido, né? Botar mais conceito nessas pausas. Então, é o critério de objetividade. Conhecimento é se vocês dominaram, né? Pelo vídeo dá pra ver se vocês dominaram esse assunto. Exemplos, que exemplos vocês escolheram, se foram exemplos bons, tá? Eu vou estar avaliando a escolha desses exemplos. E a conclusão, que é o fechamento desse trabalho. Como vocês vão fechar ele, né? Será que vocês vão ter concluído tudo que foi pedido? Tá bom? E aí são esses critérios aí. Cada critério desse vale 2 pontos, tá certo? Alguma dúvida sobre o seminário? Professora, ele equivale a que parte, qual o peso da nota final? Tá, o seminário é uma avaliação, né? Ele vai valer 10 pontos. No nosso plano de ensino, o seminário ele tá valendo 20%, tá? Se você tirar 10, você tem 2 pontos da nota. Ok. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Lembrando, se errar o tema, é 0, tá bom? Se fizer, eu acho que não tem chance de errar, porque vocês vão pegar os livros de teoria de números. Mas, por exemplo, em cursos de cálculo, de álgebra, eu já dei temas que o estudante pegou um trem nada a ver. Eu lembro que aconteceu isso em uma turma. A função que era para apresentar era a função potência. Eu botei lá função potência, defini a função potência. Só que aí o estudante confundiu função potência com exponencial. Função potência não é a função exponencial. A função exponencial é a função exponencial. E a função potência é uma função polinomial com um monômio só. O primeiro monômio de grau maior. E aí o estudante não entendeu isso, fez o seminário todo de função exponencial. Mas eu já tinha dado aula de função exponencial. Então, eu não dei nota para esse trabalho, tá bom? Então, o que eu falo para vocês? Para isso não acontecer, me mostre o script de vocês antes. Porque eu vou dizer, ó, tá na direção certa, tá bom? Beleza? Então vamos para a atividade 2.2. Essa é a atividade que eu pedi para vocês fazerem, tá? Essa atividade aqui é para provar, era para provar que se você tem um módulo de um número, né? Se você tem um número entre se você tem o número positivo A, e aí você tem o número X qualquer entre menos A e A, isso equivale a dizer que o módulo desse número, tá? É menor ou igual a A. Essa que é a definição aqui. Então, isso aqui tá dizendo o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui.
Vamos supor que você tem aqui menos A e A. Dizer que o módulo de x, de um número x, é menor ou igual a A é dizer que ele está aqui dentro, ó. Ele só pode estar aqui dentro, ele não está nem aqui, nem aqui. Tudo bem? Essa aqui é a ideia. Por que eu pedi esse exemplo? Eu pedi esse exemplo aqui, não é nem porque ele é do nosso curso, né? É porque aqui é número real, né? Isso aqui são números reais, a gente está falando de retas, né? Apesar de que aqui a ideia da gente estar trabalhando no módulo de um número é nos inteiros. Mas essa solução aqui é uma solução real. A gente está falando de todo mundo que está aqui dentro, tá bom? Eu pedi porque a gente prova muito usando esse módulo, tá bom? A ideia foi essa. E eu queria que vocês pesquisassem e vissem essa prova. Eu trouxe essa prova aqui e aí a gente pode mexer com ela, tá? Beleza? Então aqui, ó, o que a gente tem? Como a gente tem uma prova de equivalência, a gente poderia utilizar a equivalência, eu podia provar se só se, né? Se eu tenho isso, implica isso. Se eu tenho esse daqui, implica o de cá. Tá bom? Então, aqui, eu trouxe essa solução de um estudante que diz o seguinte, ó. Ela foi separada em ida e volta, ó. Deixa eu ver, acho que eu só coloquei... Coloquei só uma solução. Ida e volta. Ida e volta. Então, a ida desse teorema, desse exercício é, se o módulo de x é menor ou igual a A gente tem que provar que x está entre menos A e A, lembrando que esse A aqui é um número positivo. Por que esse A não pode ser negativo? Porque se esse A for negativo, eu já não tenho um módulo de um número menor que um número negativo, lembra? O módulo de um número é um número positivo, tá? O módulo de um número é a distância desse número ao zero. Isso aqui que é o módulo de x, ó. A distância do número ao zero. Então, quando eu falo em distância do número ao zero, eu não estou falando de um número negativo. Beleza? E quando eu falo do módulo de x menor ou igual a A, eu estou falando aqui de um número positivo, né? O módulo aqui é positivo. Então, quando eu tiro esse número do módulo, eu posso ter valores negativos, mas ele tem que estar imprensado nesses dois domínios, tá bom? Ok? Então, vamos só avaliar aqui essa questão. Para mostrar que o módulo de menos x é menor ou igual a A gente vai fazer ida e volta, né? Aí, na ida, a gente supõe, então, que a hipótese é módulo x menor ou igual a A, e aí a gente tem que provar que x está entre menos A e A. Então, isso aqui tá correto, né? Essa interpretação aqui, beleza? Agora, ó, a definição de módulo diz que módulo, vamos olhar para a definição de módulo. Módulo de x é x se x for positivo, maior que zero, né? Maior ou igual a zero. Tudo bem? E é menos x se x for negativo. Então, a gente divide os casos, né? Que foi feito aqui, ó. Os casos foram divididos. Se o x for maior ou igual a zero, o que a gente tem aqui? O que a gente tem se x for maior ou igual a zero? A gente tem que x está aqui dentro, ó. Então, a gente tem que mostrar que x está aqui dentro. Tudo bem? Que é o que ela mostrou, né? O que o estudante mostrou aqui, ó. Pela definição de módulo, o módulo de x é igual a zero, quando x é maior ou igual a zero e tal. Agora, vamos olhar o caso de x ser maior ou igual a zero. Quando x é maior ou igual a zero, o módulo de x é x. E x é maior que zero. Ou seja, por hipótese, x é menor ou igual a A. Cadê? A hipótese diz que o módulo de x é menor ou igual a A. Então, aqui x é menor ou igual a A. E x é maior que zero. Então, a gente está nesse caso aqui, ó. X menor ou igual a A, maior ou igual a zero. X está aqui dentro, ó. Tudo bem? Se x é maior ou igual a zero e A é positivo, isso significa que menos A é negativo. Então, o menos A tá aqui. Então, a gente tem o que a gente queria, ó. Tudo bem? Então, para o caso x maior ou igual a zero, a gente tem isso aqui também acontecendo. Tudo bem? Agora, se x for menor que zero, ó. Então, o módulo de x é menor que menos x. Ou seja, menos x é menor ou igual a A, concorda? Então, a gente está nesse caso aqui, ó. Menos x é menor ou igual a A. Por causa da hipótese, né? Se menos x... Aqui já foi feito, ó. Se menos x é menor ou igual a A,
eu posso multiplicar todo mundo por menos 1. E aí eu troco inverto o sinal. Então, a gente tem isso aqui, ó. X é maior ou igual a menos A. Beleza? Então, a gente tem o seguinte, ó. X maior ou igual a menos A. Só que X é negativo, então X é menor que 0. E 0 é menor ou igual a A. Então, você consegue também, do mesmo jeito, X entre menos A e A. Tudo bem, pessoal? Se A for negativo, a desigualdade inverte. Sim, inverteu. Mas aqui inverteu, ó. Essa desigualdade aqui inverteu. Só que A não é negativo, tá? A sempre é positivo. Porque não tem sentido eu pegar um módulo de um número que sempre vai dar positivo e querer que ele seja menor que o número negativo. Tudo bem? Ok? E aí, tá certa essa questão. Tá certo? Deu pra entender? Agora a volta. A volta é, se a gente tiver o módulo entre A e A, ó, a volta é, se a gente tiver isso aqui acontecendo, a gente tem que provar que o módulo de x é menor ou igual a A. Aqui, será que a gente já não teria a equivalência? Não fica tão clara, né? Mesma coisa aqui, ó. Da hipótese, a gente tem isso aqui acontecendo, que é esse lado, e a gente tem isso aqui acontecendo, que é esse lado aqui, tá certo? Divide em casos de novo. O que que acontece se o módulo de x, se x é maior ou igual a zero? Mesma coisa, eu tenho que avaliar módulo de x é x ou menos x. Se isso aqui, x é maior ou igual a zero, o módulo de x é x. Então, a gente tem que... daqui, ó, a gente tem que... Deixa eu ver aqui. A gente tem o que a gente queria aqui, ó. Módulo de x. Isso aqui é o módulo de x porque x é positivo. Beleza? Módulo de x menor ou igual a A. Provou. Provado. Agora, para x menor que zero, módulo de x é igual a menos x. Por hipótese, o que a gente tem? A gente tem que menos x... Aqui tá... Minha hipótese é que módulo de x é menor que A, né? Vamos olhar aqui. Nossa, a gente tá fazendo a volta, né? Eu quero provar isso, tá? E eu tenho isso aqui. Tá, para x menor que zero, como o módulo de x é menos x, e aí eu tenho o lado de cá valendo, porque aqui, ó, eu tô olhando lá pra cima, mas essa daqui é a conclusão da de baixo, tá? Da anterior. Eu não tô aqui, não, eu tô aqui, ó. A gente tem que o módulo, né? A gente tem essa hipótese aqui, ó. X do lado de cá, né? É menos A menor ou igual a X, tá? Menos A menor ou igual a X. Então, eu posso fazer menos X maior ou igual a A. Aí, a gente tem o que a gente queria, tá? Porque aí eu tenho módulo de X. Não, eu quero módulo de X menor ou igual a A, né? Deixa eu ver aqui o que foi feito. Tá, para x menor que zero, o módulo de x é igual a menos x. Assim, menos x é menor ou igual a A. A gente tá nessa hipótese, né? Menos x menor ou igual a A. Ela manteve a gente manteve a mesma hipótese. Aí, se eu multiplico isso por menos 1, eu vou ficar com x maior ou igual a menos A. E aí, eu tenho o lado de cá, ó. Menos A menor ou igual a x. Essa segunda parte aqui não tá legal, né? Aqui já sai, ó. Aqui já sai, tá? Aqui já sai o que a gente queria, tá bom?
por definição. Mas é isso mesmo, né? Não precisava ter multiplicado, não. Como o módulo de x é menos x, não é isso? Por causa que x é menor que zero, e a gente tem a hipótese, que a hipótese contrária da gente é que menos x é menor ou igual a a, então a gente tem o lado de cá, ó. A gente tem o módulo de x menor ou igual a a, tá? Então, isso aqui, módulo de x menor ou igual a a, que é o que a gente queria, tá bom? Então, a gente tem isso acontecendo nos dois casos, tá bom? Aí, aqui, a gente conclui o si só si. Então, a gente provou a ida e provou a volta, tá bom? Tudo bem, pessoal? Essa volta é mais fácil aí, a própria definição. Ok. Aí eu pedi esse daqui também. Esse daqui foi um exercício para provar o seguinte, ó. Como que a gente introduz a divisão no inteiro, né? A divisão inteira. Não é a divisão no inteiro, é a divisão inteira. A divisão que eu pego um número inteiro, divido por outro e dá inteiro. Porque se a gente fizer a divisão só no inteiro, o que a gente vai ter são os irracionais. Que pode acontecer divisões não exatas, né? Mas vamos supor que eu tenho que D divide Z. E esse D é diferente de zero. Ó. D divide Z significa que Z é um múltiplo de D. Significa que quando eu faço a divisão de Z por D, não sobra nada. Não dá resto. Então, esse número, resultado dessa divisão é inteira. Essa que é a ideia. E esse número também é divisível por Z, tá bom? Ou divisível não. Z também é divisível por esse número. Tá certo? Então, D divide Z e Z dividido por D também divide Z. Tá? Então, aqui, ó, vamos para essa resposta aqui de um estudante. Como D divide Z, por definição, existe um número inteiro A, que é um múltiplo, né? Ou que A vezes Z, A vezes D vai dar Z. Então, aqui vocês não colocaram, mas esse aqui, ó, em símbolo. D vezes A dá Z. Tudo bem? Aí, ó, o que acontece? Eu posso dividir todo mundo por D, né? Dividindo esse número aqui, eu posso dividir por D sem sobrar resto. Então, A é Z dividido por D. E A é inteiro. Ó, A é inteiro. Então, a gente tem que existe esse Z sobre D é inteiro. Tudo bem? Lembrando que essa divisão já não é um problema pra gente, porque a gente já fez os algoritmos de divisão, tá? Então, a gente já vai aceitar isso aqui. Agora, A um inteiro igual a Z sobre D, que é um inteiro. Fechado, conclusão. Agora, a gente quer mostrar que esse A divide Z, né? Ademais, tendo D vezes A igual a Z, substituindo o A, ficamos com D vezes Z sobre D, que dá Z. Como um D é um inteiro multiplicado por ZD resulta em Z, por definição, esse número aqui divide Z. É isso? Isso. Ó, a definição diz que esse múltiplo aqui, ó, isso aqui, multiplicando dá Z. Então, significa que D divide Z e Z sobre D divide Z. Tá bom? Certo, correto. Ok? Alguma dúvida? Aqui, ó. Esse daqui era o videozinho, eu só fiz um print do vídeo, tá? Esse aqui é um videozinho pra vocês fazerem, que era pra vocês mostrarem que todo quadrado de um número inteiro, ele é dessa forma. Ou todo quadrado de um número inteiro ímpar é dessa forma, é um 8Q mais 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que interpretar é... Eu poderia pensar o seguinte, eu poderia tentar escrever um número inteiro, ímpar. Beleza? Vamos tentar fazer assim, ó. O número inteiro ímpar é o número da forma 2Q mais 1. Quando eu pego esse número e elevo ao quadrado, isso aqui vai dar 4Q mais 2Q mais 1. Não dá a forma que a gente quer. Tá? Então, não é legal ir para esse caminho. Olhar direto para um primo. Olhar direto para um primo ou para um ímpar. O ideal é olhar para um número escrito na divisão por 4. Por quê? Porque quando eu pego esse número e elevo ao quadrado, depois
Ó, quando eu pego esse número elevado ao quadrado, eu vou ter 4 vezes 4, né? A minha maior potência vai ser 4 vezes 4, 16. 16 se fatora com 8 que eu quero. Então, essa que é o melhor caminho. Observe, pessoal, isso aqui não tem um caminho. Ah, mas como que eu adivinharia? Não, isso aqui é tentativa e erro, tá certo? Então, no algoritmo da divisão, a gente pega... Qualquer inteiro pode ser escrito dessa forma, ó. Na divisão por 4. Eu posso pegar qualquer inteiro e dividir por 4. Nessa divisão por 4, vai sobrar somente 4 restos. O resto 0, o resto 1, o resto 2 e o resto 3. Por quê? Porque se meu resto for 4, meu resto não pode ser, lembra? Na divisão de Euclides, meu resto não pode ser maior que o meu divisor, né? O meu resto, ele tem que ser no máximo o meu divisor, até um número menor que o meu divisor. Eu falei menor, foi? Não pode ser maior ou igual. Isso. Então, aqui a gente tem essas possibilidades, ó. Só que olha só, quem é esse número n? Quando eu escrevo ele como 4q mais r. Ó, ele é um 2q. Ele é, aqui, ele pode ser também, ó. Esse daqui é um 2q mais 1, que é um ímpar. Esse aqui é um 2q mais 3, que é um ímpar. Por quê? Mais 3 é mais 2 mais 1, que é um ímpar. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho par, tenho par. Então, qualquer número inteiro é dessa forma. Qualquer número inteiro é dessa forma. Então, aqui eu tenho dois tipos de ímpares. Esse e esse. O que a gente faz? Eleva eles ao quadrado, que é o que a gente quer, ó. Beleza? Então, aqui, ó. Como esses aqui são os ímpares, eu elevo ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, esse daqui, ó, eu encontro um elemento da forma 8q mais 1. E quando eu levo esse daqui ao quadrado, eu encontro um elemento da forma 8q mais 1. Então, qualquer ímpar ao quadrado tem essa forma. Tudo bem? Deu para entender? Deixa eu colocar aqui, que aqui fica todo mundo. Quem fez assim acertou. Esse daqui é pra gente mostrar o seguinte, ó. Se esse número aqui é o MDC de AB, né? Esse aqui é o MDC de AB, eu consigo o MDC de T de AB. T de A, T de B. E aí, esse MDC aqui é T vezes MDC de AB. Por exemplo, vamos pensar assim, ó. Eu sei que o MDC de 2 e 4, vou colocar assim, o MDC de 2 e 4 é 2. Aí, quem vai ser o MDC de 4 e 8? Então, observe, ó. É o MDC de 2 vezes 2, porque 4 é 2 vezes 2, 2 vezes 4. Então, é 2 vezes o MDC de 2 e 4, que é, esse daqui é 2, 2 vezes 2. Tudo bem? Essa aqui é a ideia. A gente consegue, então, essa propriedade. Tirar, se esses aqui são incomuns, tem fatores incomuns, eu posso tirar esse fator para fora, calcular o MDC desse. Então, essa resposta aqui foi uma resposta legal, porque ela foi uma resposta curta e usou definição pura, tá? Então, por exemplo, ó, o teorema que a gente já estudou, agora eu tô na dúvida se essa numeração desse teorema aqui ficou o teorema da nossa nota de aula ou o teorema de algum livro, tá? Mas não tem problema, tá? Se for o teorema da nossa nota de aula, aí tudo bem. Se for um teorema de um livro, teria que ter dito, tá? Assim, que teorema foi esse, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Não tô achando esse teorema na nossa nota de aula, né? Mas a gente provou isso, né? A gente provou isso aqui em alguma aula. A gente diz o seguinte, ó.
o MDC de AB é o menor inteiro nesse conjunto, ó. Isso aqui apareceu tanto numa proposição quanto no teorema da existência e unicidade do MDC, tá? O MDC foi o menor conjunto, o menor inteiro nesse conjunto aqui, tá certo? Nesse sentido, se eu multiplicar TA, TB, né, aqui dentro, nesse conjunto aqui derivado, quando eu faço UTA, VTB e isso aqui maior ou igual a zero, só reproduziu, né? Só reproduziu esse conjunto aqui. Só que quando eu faço isso, o mínimo desse conjunto é o TATB, né? Beleza? E aí, o mínimo desse conjunto é justamente T vezes o mínimo do outro. Certíssimo. Tá certo? Poderia ter feito de outra maneira também, por definição, mas essa daqui ficou bem legal. Ok? Aí, essa daqui já é uma questão... Essa aqui acabou, né? Acabou as atividades, né? Agora, essa é uma questão da avaliação. Essa questão eu pedi o seguinte, ó. Mostre que se A divide BC e o MDC de A e B é 1, então A tem que dividir C. Ó, se A divide esse produto, mas A com B não tem divisores comuns, né? Que significa coprimo é que eles não têm divisores comuns, então A vai ter que dividir C. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Dei um exemplo para mostrar que sim a condição. Uai, eu comecei com esse exemplo? Foi? Não, aqui ficou errado, né? Ficou errado. Deixa eu pegar esse aqui. A imagem se perdeu em algum lugar aqui, tá? Aqui é a resposta da B. Aqui. Essa questão aqui. Então, essa questão aqui, ó. Eu quero o seguinte, ó. Eu quero que a hipótese A divide BC e o MDC de AB é igual a 1. Então, ó, A divide BC e o MDC de AB é igual a 1. Então, vamos lá. Se A divide BC, ó, se A e B são primos entre si, então a gente sabe, pelo teorema, esse teorema, ó, se A e B são primos entre si, pelo algoritmo de Euclides, né, a gente tem que existem x e y, x e y, esse daqui é o teorema da existência e unicidade do MDC, porque a gente provou que existe um MDC e quando ele existe, um MDC de AB, existem inteiros x e y, essa é a equação de Bezout. Existem inteiros x e y que a gente pode escrever ax mais by igual a 1. Nesse caso, ela tomou, né, o estudante tomou m e n, né? Então, a m, bn igual a 1. Beleza? Ao multiplicarmos, a gente pode pegar essa expressão e multiplicar por c. Então, quando a gente pega essa expressão e multiplica por c, a gente vai encontrar CM, BCN igual a C. Ok?
Por outro lado, eu sei que BC, ó, é porque eu não deixei a questão completa, né? Aqui, BC é igual a um A vezes alguma coisa. Então, A vezes Q, ó. Bom, daqui a gente tem que BC é um A vezes Q. Tá certo? Pronto, substitui no lugar de BC o A vezes Q. Agora eu coloco A em evidência. Ó. Quando eu coloco A em evidência, eu vou ficar com CM mais QN igual a C. Isso aqui é a definição do que a gente quer provar. Ó. A gente quer provar que A divide C. Então, A tem que dividir C. Ó. Tudo bem? Correto. Beleza? Agora, a gente quer mostrar o seguinte. Se eu não tiver a hipótese de que o MDC de A e B é igual a 1, eu não posso necessariamente concluir o que a gente quer concluir, né? Se A divide BC, nem sempre A vai ter que dividir C, tá bom? Aqui eu cortei, mas aqui A tem que dividir algum dos fatores, né? O B ou C. Ó, se A divide BC, então será que a gente já pode concluir que A divide B e ou A divide C? Não, né? Vamos ver se esse contra-exemplo aqui é bom. A gente tomou o A igual a 12, B igual a 4 e C igual a 3. Uma boa, né? A divide BC. Por quê? Porque A, 12 divide 12. Beleza? Mas eu não posso concluir que A não divide B e A não divide C, que é isso, né? Por quê? Porque B e C... Peraí. A e B, né? A e B. Ó, o MDC de A e B é diferente de 1, né? Porque A é 12 e B é 4. O MDC desses números é 4, tá? Tudo bem? Mas, por exemplo, se eu tivesse que um número, né? Sei lá, 4, que é coprimo com 3, né? 4 divide... Vou colocar assim. 4 divide 5 vezes 4. Não, só dá dando 5 vezes 4. 8, né? Colocar. Pensando aqui. 3. Sempre tá vindo 4, mas deixa 4, né? Não tem problema não. Ó, 4 divide 12, né? Mas 4 e 3 são coprimos, então 4 vai ter que dividir o 4, o outro fator, tá bom? Senão isso não estaria valendo. Tudo bem, pessoal? Aí esse daqui. Esse daqui eu pedi o seguinte, ó. Acha o quociente e o resto na divisão de 54 por 15. Então, ó, na divisão de 54 por 15, a gente fez 3, né? Então, o que é o algoritmo 54, que é o meu A, né? É igual a um BQ. Quem é o meu B? Meu B é o 15, vezes 3, mais um resto. Mais um resto, 9. Onde esse 9 é um número positivo menor que o módulo de 15, que no caso é o próprio 15, né? Tudo bem? Então, o quociente é 3 e o resto é 9. Tá certo? Essa divisão não é aquela divisão lá que a gente vai fazer a divisão e dar um número decimal, não, tá? E nem pode dar um resto negativo. Tudo bem? Aí eu pedi na letra B para vocês usarem o MDC, né? Determinar o MDC pelo algoritmo de Euclides. Então, pelo algoritmo de Euclides, vocês vão fazer essa divisão. 54 dividido por 15 dá 3. A gente coloca o 3 aqui em cima. Dá 45, sobra 9. Bota o 9 aqui. Agora, 15 dividido por 9 dá 1. Sobra 6. Bota o resto aqui. Vai dividindo sucessivamente. 9 dividido por 6 dá 1. 6 vezes 1, 6.
Sobra 3, põe 3 aqui. 6 dividido por 3. Aqui tem um erro, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. O resto, 0. Tá? Então, aqui são os restos, ó. Todos os restos. E aqui são todos os quocientes. E resto 1, resto 2, resto 3, resto 4. Aqui é o quociente 1, quociente 2, quociente 3 e quociente 4. Quando o meu resto dá 0, meu algoritmo para. Ele para aqui e ele responde que esse, né? Responde que esse é o MDC. Tudo bem? 3 é o MDC de 54 e 15. Tá? É o maior número inteiro que 45, 54 e 15 é divisível ao mesmo tempo. Tá bom? Agora eu pedi na letra C para você determinar os dois inteiros, né? Lembra que agora que eu já tenho o MDC, então eu já sei o seguinte, ó. Eu sei que existem, né, a partir daqui, ó, pelo algoritmo da existência e unicidade do MDC, existem inteiros x e y, tais que esse 3, ele é escrito como 45 vezes x mais 15 vezes y. A gente quer encontrar esses dois elementos, x e 15, x e y. Tudo bem? E eu pedi para vocês determinarem. Então, como vocês determinaram aqui? Eu coloquei essa solução, eu acho que eu coloquei toda a mesma solução, né? Aqui ficou tentativa e erro. Como foi essa solução? Como x igual a 7 e y igual a menos 5, com x. Mas aqui já determinou o x, né? Mas foi isso, né? O que eu pedi é determine pelo algoritmo de Euclides dois números inteiros. Então, seria usar o algoritmo de trás para frente, né? Deixa eu ver se outra pessoa fez diferente. Esse número tá dando 378, né? Tá. Eu não encontrei aqui. Ó, o que a gente vê aqui no algoritmo? A gente vai fazer essas primeiras equações aqui, ó. A gente sabe que 54, ó, 54, ele é igual a quem? O 54 é igual a 15 vezes 3 mais 9. 15 vezes 3 mais 9, né? Quociente e resto. Aí, 15 é igual a quem? 15 é igual a 9 vezes 1 mais 6. Quociente 9 vezes 1 mais 6. Aí, 9, 6 vezes 1 mais 3. E, por último, o 6, né? 6 é 3 vezes 2 mais 0. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho o resultado para 3. 3 é igual a 9 menos 6 vezes 1. Tá aqui em cima, né? 3 é 9 vezes 6, ó, 9 menos 6 vezes 1. Aqui, eu tenho que 6 é 15 menos 9 vezes 1. E aqui eu tenho que 9 é 54 menos 15 vezes 3. Aqui ficou apagado para vocês, né? Então, por exemplo, ó, como que a gente conseguiria esses números, né? A gente olha para esse 3 aqui, ó, que é o meu MDC, tá vendo? Que o que eu quero? Eu quero encontrar os valores de
x e 15, que vão me dar 54 vezes x mais 15y igual a 3, não é isso? Eu vou deixar na outra folha. Eu quero encontrar isso aqui, ó. Determinar isso. É isso aqui, ó. Que a gente quer. Então, eu já sei quem é meu 3, ó. Meu 3 é esse aqui, ó. 9 menos 6 vezes 1. Tudo bem? Agora, eu posso pegar esse 6 aqui, ó. Isso aqui, eu posso pegar esse 6 e substituir aqui lá em cima, ó. Então, isso aqui é igual a 9 menos 15. 6 é 15 menos 9, né? Isso aqui vezes 1. 15 menos 9, ó. Aqui, ó. 6 não é 15 menos 9? Tudo bem? Substitua aqui no lugar desse 6 vezes 1. Então, aqui eu vou ficar com... como é que a gente arruma aqui? Eu vou ficar com meu 15, que já aparece aqui na relação, né? Posso ficar com esse menos 1 vezes 15, não é isso? Que aqui é meu menos 15 e 9 mais 9. Nove mais 9, que dá 18, né? Aqui dá 9 mais 9, mais 18. Tudo bem? Só que aqui eu posso escrever... Na verdade, aqui eu posso escrever meu 9 vezes 2, ó. Isso aqui é 9 vezes 2, não é isso? Então, aqui eu posso escrever menos 1 vezes 15 mais 2 vezes 9. Agora, eu substituo meu 9 de novo lá em cima, ó. Tudo bem? Então, aqui vai ficar menos 1 vezes 15 mais 2 vezes... Aí, agora eu substituo o valor de 9, que dá 54. 9 deu 54 menos 15 vezes 3. Tudo bem? Agora aqui acabou, a gente só tem que arrumar. Daqui dá... O que a gente faz aqui? A gente pode colocar o 15 em evidência, né? Ou então eu arrumo primeiro, ó. Menos... Acho que aqui eu posso deixar menos 1 vezes 15. Vou botar assim. Menos 1 vezes 15 mais 2 vezes 54 menos 3 vezes 15, não é isso? 3 vezes 15, que é esse daqui, ó. Peraí. 2 vezes 54. 6 vezes 15, né? Menos 6 vezes 15. Tudo bem? Agora, eu tenho 15 aqui e 15 aqui. Eu posso botar esse 15 em evidência, ó. Então, a gente vai ficar com 15 em evidência. Vou colocar assim, 15 em evidência. Então, quando eu ponho 15 em evidência, vai ficar menos 1 menos 6. Vezes 15. Não é isso? Mais 2 vezes 54. Então, aqui vai ficar menos 7 vezes 15, mais 2 vezes 54. Isso aqui dá 3? Será que tá certo? Ó, essa solução encontrou um 7 e um 25, mas a gente encontrou uma solução diferente, um menos 7 e um 2. Vamos ver se tá certo. 7 vezes 15, negativo, né? Então, 7 vezes 15, menos 105. 54 vezes 2, 108. Tá vendo? Então, aqui a gente encontrou isso igual a 3, ó, sendo verdadeiro. Então, nesse caso,
x0 igual a menos 7 e y0 igual a 2 são soluções procuradas. Não, são não, que é uma, né? Isso aqui é uma solução. É uma solução particular. Mas observe. Observe que nessa daqui a gente tem... Só vou conferir se esse produto tá certo, tá? A gente tem uma solução aí também particular. Então, o que vocês observaram? A gente não tem uma solução só, né? Quando ela existe, a gente não tem uma só. 54 vezes 7, 378. 15 vezes 25. 375. 378 menos 365, 3. Tá corretíssimo. Só porque aqui foi por tentativa e erro, né? Desse modo que a gente fez aqui, a gente sempre vai encontrar uma solução, porque a gente está usando o algoritmo de Euclides, né? A gente está fazendo o algoritmo de maneira inversa, então aqui também rola a solução. Tudo bem? Beleza? Aí a gente tem as outras duas questões que a gente vai abordar, e aí a gente finaliza essa parte da solução. E aí amanhã eu dou essas notas a vocês, tá bom? Fica faltando só a nota do seminário, a nota da nossa prova. Aqui, ó, essa questão pedia o seguinte, ó. Se A divide C e B divide C, então o MDC de AB tem que ser 1. Ou, não. Se A divide B e B divide C e o MDC de AB é 1, então o produto AB tem que dividir C. E aí eu pedi um exemplo para justificar aqui as condições A divide B e B divide C sem a condição do MDC, a gente não tem isso aqui acontecendo necessariamente. Tudo bem? Eu trouxe essa solução aqui de um estudante. Vamos ver essa solução, vamos trabalhar ela. Ó, A divide C, então significa que C é um P vezes A, para algum P, né? Para algum P, número inteiro. B divide C, então significa que C é um Q vezes B para algum Q inteiro. O MDC de ABC igual a 1 significa que existem M e N inteiros tais que. Quando eu faço MA, aqui botou negativo, mas não precisa ser negativo, tá? Quando eu faço AM mais BN, isso dá 1. Tudo bem? Por que vale para negativo? Esse inteiro pode ser um número negativo, então esse menos, né? Mas já, em geral a gente põe a soma, tá? Porque a gente tá falando de números que podem ser positivo ou negativo. Ok? Então vamos lá, vamos para a produção aqui do trabalho, ou da solução. Multiplicando a primeira linha por C, temos MAC menos NBC igual a C. Tudo bem. Como PAC, né, PA é igual a C e QB é igual a C, substitui lá em cima. Substituiu. Então, M, A e C igual a... C igual a QB e N, B e C igual a QA. Isso tudo aqui igual a C. Colocando em AB em evidência, então eu posso pôr AB em evidência, ficar AB igual a isso aqui, que é igual a C. Beleza? E aí a gente tem o seguinte, tem então que AB, ó, divide C. Tudo bem? Porque C é um múltiplo, ou C é um múltiplo de AB. Então C é divisível por AB. Beleza? Aqui já fechou. Beleza? Aqui já fechou. Beleza? Pronto, fechou. Mas, ó, observe que vale para mais, tá? Não precisava ser menos, não. Agora vamos para o exemplo. O exemplo diz o seguinte: se a gente não tiver hipótese sobre MDC ser igual a 1, a gente não dá para concluir que A divide B, B divide C, então AB tem que dividir C. Aí vamos ver esse exemplo aqui. A gente pegou, né, foi escolhido um A igual a 3, um B igual a 6 e um C igual a 12. A divide C, beleza. B divide C, 6 divide 12, beleza? Mais, aqui, mais, a gente não tem a hipótese de A e B, não é isso? A gente não tem hipótese sobre... Cadê? Onde eu tô? Gente, por que eu pulei tanto? A gente não tem a hipótese sobre A, B, C, coprimo, né?
Ó, A é igual a 3 e B ser 6. Isso é diferente de 1, né? Não são coprimos. Então, a gente não consegue concluir. Aqui, ó. A vezes B dá 3 vezes 6, que é 6 vezes 3 é 18. Não, aqui não precisava falar isso não, tá? Aqui só precisa falar que 18 não divide 12, tá bom? 18 não divide 12, tá certo, né? Que a gente quer mostrar aqui AB, que é 3 vezes 6, tem que dividir o C, tudo bem? Só basta implicar que não divide, ó. Esse é o sinal de não divide, né? 18 não divide. Vou botar aqui que fica mais fácil. 18 não... Cadê? 18 não divide 12, tá? Mas tá correto. Tudo bem? Ache o quociente e o resto na divisão de 36 por 21. Então, vamos lá. 36 dividido por 21. Então, a gente vai ficar, ó, 36 igual a 21 vezes 1. Quociente 1, não. O resto deu muito maior que não. Quando a gente multiplica 21 vezes 1, dá 1. O resto aqui... Essa divisão aqui não ficou correta não, tá? Ó, quando a gente pega 36 e divide por 21, isso aqui vai dar... Se a gente tentar 3 já... 3, não, se a gente tentar 3 vai dar 60, né? Ah, não, tá certo. Desculpa, pessoal. Tá certo, eu que tô viajando. 36 dividido por 21 dá 1, né? Porque se eu multiplicar por 2, dá 40, já passa, né? Mais 15, tá certo. 15 é um número positivo menor que 21. Tudo bem? Certíssimo. E 15 mais 21 dá 36. Tudo bem? Agora vamos para o MDC. Vamos para o MDC aqui. O MDC. 36 dividido por 21 dá 1, sobra 15. Põe o 15 aqui. 21 dividido por 15 dá 1, sobra 6. Aí a gente continua na divisão por 6. 15 dividido por 6 dá 2. 6 vezes 2, 12, sobra 3. 6 dividido por 3 dá 1. Não, 6 dividido por 3 dá 2 aqui, tá? 3 vezes 2, 6 dá 0. Tudo bem? Pronto, aqui a gente para, o algoritmo para, e o algoritmo responde com 3. O menor resto que apareceu é o nosso MDC. Certíssimo, tá? Como que a gente encontra esses elementos? Deixa eu ver aqui se conseguiu encontrar nesse algoritmo. Aqui eu já peguei uma outra solução, tá? Aqui foi determinado x igual a 5 e y igual a 2. 15 menos 12, 3. Tá certo, tá? Quando o MDC é pequeno, de número pequeno, a gente geralmente encontra assim, tá? Esses valores. Tá? Então, o algoritmo responde desse jeito. 15. Tá? A gente poderia usar aquela mesma construção, tá? Usar, né? Podemos usar também o método, né? O método de fazer o algoritmo de trás para frente e manipular as contas. Porque nem sempre a gente consegue olhar a expressão e já saber a solução dela, né? Peraí, aqui não tá certo não, né? Eu que tô viajando aqui. Aqui tem que ser 36, tá? Aqui tem que ser 36 e aqui tem que ser 21. Tá? Aqui não foi encontrado não, esses valores. Deixa eu ver aqui se tem alguma solução encontrada, tá?
Ok, deixa eu ver se foi encontrado aqui. 36 vezes 3, 21 vezes 5. Aqui, ó. Deixa eu pegar essa solução aqui. Tá bom? Ó, o que vocês tinham que encontrar aqui eram os valores x e y que satisfaz essa expressão para 36 e 21, tá? Então aqui, ó, a gente pode pensar nessa solução aqui. Aqui, ó, essa solução aqui deu certo, ó. 36 vezes 3, que dá 108, e menos, né, 21 vezes 5, que dá 105. 108 menos 105 dá 3, tudo bem? Essa daqui sim. Valores x igual a 3 e y igual a menos 5. Agora vamos ver se essa construção deu correto, ó. 36 é igual a 21 vezes 1 mais 15, né? Pelo algoritmo da divisão. Então, 36, 21 mais 15, perfeito. 21 é igual... Aí a gente tinha que ir atrás do 21. Ah, tá, mas aqui vamos ver a conta que foi feita. Pegou 15, 36, menos 21, perfeito. Pegou 15, 21, mais... Não, aqui não entendi aqui não. O que esse cálculo foi feito aqui não. Porque aqui eu tenho 21, ok, mas aqui eu tinha 36, né? Aqui eu podia ficar com 36 igual a 6 vezes 5. 6 vezes 5 ainda estaria valendo, né? 6 vezes 5 aqui. Beleza? Aí aqui, deixa eu ver o que foi feito. Pegou, dividiu por 3. Divide por 3. Não sei que cálculo foi feito aqui, não. 15. 6 menos 12. Não, aqui foi tentativa e erro, tá? Não foi utilizando o algoritmo, não. Utilizando o algoritmo, a gente tinha que fazer o cálculo de volta ali. Vamos tentar fazer esse cálculo, só para vocês treinarem aqui. Ó, vou fazer a partir daqui, né? Aqui já tem as nossas soluções. Então, aqui, ó. Vamos pegar. Primeiro, a gente pode pegar 15 igual a 36 menos 21, né? 15 igual a 36 menos 21. 6 igual a 21 menos 15. Eu vou colocar direto assim, depois a gente fatora na medida que for legal. 3 igual a 15 menos 12. 2 vezes 6. Né? Beleza? E aqui, o meu 3 já deu, né? Meu 3 aqui já deu o que eu quero, que é o meu MDC. Aqui tá trivial, né? 6 igual a 6. Então, daqui a gente pode pegar o seguinte, ó. 3 igual a... Eu substituo aqui, porque eu já tenho 36, né? 21 não, eu ainda não tenho. Daqui eu substituo o 6, ó. Eu pego o 6 e jogo aqui. Então, eu vou ficar com 15 menos 2 vezes. Meu 6 é 21 menos 15. Beleza? Então, aqui eu escrevo 15 menos 2 vezes 21 mais 2 vezes 15. Então, eu já tenho uma cara pro meu 21 aqui, ó. Beleza? Então, eu vou ficar com menos 2 vezes 21. Ok? E aqui eu posso fazer meu 15 menos 30, né? Continua 15, porque aqui daqui dá 30, né? Pronto, continua 15. Ok? Porque aqui vai ficar 15, ah não, dá 45. 15 mais 30, né? 45. Deixa eu ver lá em cima o que eu posso substituir. Tá, aqui dá 45. Eu vou colocar o 45, tá? Só que aqui, ó, menos 2 vezes 21. 45 é 3 vezes 15. Então, pronto, 3 vezes 15. Agora eu vou substituir esse 15 aqui agora, ó.
Aqui eu vou ter que continuar fazendo. Deixa eu apagar esse daqui. Então, vou colocar assim, ó. Continua. Tá? Eu vou continuar isso aqui nessa folha aqui mesmo, tá? Nessa folha aqui. Então, aqui eu vou ficar com 3 igual, menos 2 vezes 21, mais 3 vezes 15. E agora eu venho aqui, ó, e substituo o meu 15 lá de cima, que é 36 menos 21. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes 21, mais 3 vezes 15 é quem? 15 é 36 menos 21. Tudo bem? Agora eu tenho, ó, eu tenho em termos de 36 e em termos de 21. Beleza? Então, vamos fazer aqui. Vocês estão aqui, pessoal, comigo? Vocês estão tão quietinhos? Estão entendendo a ideia? Agora vamos arrumar aqui, ó. Menos 2 vezes 21, mais 3 vezes 36, menos 3 vezes 21. 21 com 21 eu tô com evidência, ó. Eu posso botar esses dois em evidência. Então, eu vou colocar esses dois em evidência, vai ficar o quê? Menos 2, menos 3, vezes 21, mais 3 vezes 36. Isso aqui vai me dar menos 5, vezes 21, mais 3 vezes 36. E aí, a solução que a gente quer, ó, a gente quer a solução x igual a 3 e y igual a menos 5. Beleza? Que foi encontrado aqui, ó. Só que foi encontrado sem manipular o algoritmo ao contrário. Ah, tá errado? Não, se encontrou, não tá errado. Eu pedi para vocês determinarem, né? Agora, aqui no primeiro pedido, eu pedi para vocês usarem o algoritmo de Euclides. Gente do céu, o que eu fiz? Eu não sei se vai dar errado aqui. Peraí. Pessoal, eu acho que eu apaguei slide aqui, importante. Deixa eu só voltar aqui para ver o que foi apagado. Ok, essa solução, né? Beleza, aí a gente tem essa, aí a letra A, tá certo? Depois eu pedi uma letra B, tá certo. Pronto, a solução é x0 igual... Eu quero x0, né? x0 é o que acompanha 36, igual a 3, e y0 igual a menos 5. Tudo bem? Aqui é importante que vocês tenham aprendido isso, aprendam isso, porque pra gente fazer as equações de Diofantina, a gente vai precisar também, tá? Tudo bem? E aí, pessoal? Alguma dúvida do que a gente queria nos objetivos da prova? A gente vai introduzir as equações que a gente define como equações diofantinas, tá? O que são as equações diofantinas? Essas equações, elas são equações polinomiais, tá? Qualquer equação polinomial com coeficientes inteiros. Mas que a nossa busca é por soluções inteiras, tá? Aqui, para estender melhor o conceito, eu coloquei inteiras e racionais, tá? Soluções inteiras e racionais. Mas, como a gente está trabalhando com os inteiros, nossa busca é por soluções inteiras, tá? Existe um teorema que diz que quando a gente tem a solução inteira, quando a gente tem uma solução racional, a gente tem solução inteira, né? Justamente porque os racionais são extensão dos números inteiros, tá bom? Mas os racionais a gente vai ver só na apresentação do seminário mesmo, não dá tempo de ver mais nada sobre os racionais, tudo bem? O que são equações diofantinas? Por exemplo, isso aqui seria uma equação diofantina, 2x ao cubo mais 3x quadrado, sei lá.
3x ao quarta mais 5x, ou 5x não, eu poderia colocar y aqui também, 5y, sei lá, ao quadrado. E aí eu quero o valor de um C, né? Dando, sei lá, dando 10, por exemplo, isso aqui. Ó, nossos coeficientes todos inteiros, beleza? Será que a gente tem solução dessa equação nos inteiros? Será que existem triplas aí de números inteiros, x e y, que eu encontraria de modo que isso aqui dá 10? O que vocês acham? Aqui a gente já não tem solução inteira, né? Você acha, será que tem? Enfim, o que a gente quer, como a gente está trabalhando, a gente não vai estar trabalhando. Aqui quando eu apago, apaga minhas laudas. Quando a gente. Ou minhas linhas, né? Minhas pautas. Eu acho que é melhor apagar assim. Fica tão feio. Então aqui a gente vai estar trabalhando com as equações dessa forma aqui, ax mais by igual a n. Por quê? Porque a gente não vai falar de potência aqui, né, por enquanto. Só num curso mais... A gente pode até falar das potências, que seria o assunto das triplas pitagóricas, né? Dos números pitagóricos, porque aí a gente teria equações, né? A gente estaria buscando por números inteiros, que satisfazem aquelas soluções lá que eu apresentei pra você, né? Ax quadrado mais by quadrado igual a um z quadrado, por exemplo. Tá bom? Mas aqui a gente vai estar restrito só a esse modelo de equação, tá? Equação ax mais by igual a n. Vocês já conhecem essa equação, né? A gente já trabalhou com ela. Por exemplo, quando eu tenho que A e B é uma MDC, quando eu tenho que N, se N é o MDC de AB, eu já consigo escrever desse jeito, né? E aí a gente consegue encontrar esses valores x e y, são soluções da equação. É nisso que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, a gente quer o seguinte, será que existem valores x e y, ó, valores x e y nos inteiros, que é solução dessa equação? Né? Que quando eu faço ax mais by dá um n, onde a, b e n são números inteiros. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, essa solução admite, né? Essa equação admite soluções? Admite uma, admite duas, admite infinitas, não admite nenhuma. Se admite, como que a gente determina? Né? Então, eu vou apresentar para vocês dois teoremas, que um primeiro teorema é o teorema da condição para que essa equação tenha solução. E um segundo teorema é, se essa equação tiver solução, como que a gente determina essa solução? Tá bom? Aqui, eu não sei por que isso aqui tá dando... Deixa eu fechar umas janelas aqui, gente. Meu computador começou a reclamar aqui da memória. Tudo bem? Então, esse teorema aqui, ó. Primeiro teorema. O teorema diz o seguinte, ó. Isso aqui já foi um esboço que eu escrevi, tá? Numa nota. Aí eu não tive como digitar, não tive tempo de digitar, deixei manuscrito, tá bom? Esse teorema diz o seguinte. A equação ax mais by igual a n, para a, b e n números inteiros, ela admite uma solução inteira, ou seja, ela admite valores x e y inteiros, né, como solução, se, ou seja, é uma condição necessária e suficiente, se o MDC de A e B for dividir N. Tudo bem? Essa é a ideia. Aqui seria o MDC de AB, tá? Então aqui, deixa eu só arrumar aqui, porque ficou D igual MDC de A e B. É porque eu tô usando aquela notação e eu já chamei de D para facilitar, não ficar carregando esse par AB, tá bom? Então, essa é como eu quero provar uma coisa se só se, eu tenho que provar uma ida e uma volta, né? Na ida, a minha hipótese ax mais by igual a n tem solução. Beleza? A minha hipótese é que tenha solução.
devemos provar que D divide N, não é isso? Ok? Então, vamos lá. Suponha que isso aqui admite solução. Sejam x0, y0 inteiros, né? Tais que ax0 mais by0 é igual a n. A gente tem a solução. De fato, existem números inteiros aí dados, x0 e y0, que quando eu faço isso dá n. Tudo bem? Como D é o MDC de AB, se D é o MDC de AB, o que eu tenho? D divide A e D divide B. Tudo bem? D divide A e D divide B. O que acontece se D divide A e D divide B? O que a gente tem? Ó? D divide A e D divide B. Ó, de D divide A e D divide B, a gente tem que D divide AX mais BY para todo x e y inteiro. Tudo bem? Isso aqui é uma propriedade de divisibilidade. Por uma propriedade, né? Então, D divide um múltiplo de A, B divide um múltiplo de D divide um múltiplo de B. E D divide a soma desses múltiplos. Em particular, D divide AX0 mais BY0, que é o N, que a gente já sabe que é a solução. D divide N. Tudo bem? Agora volto. Como a gente tem tempo, tá? Só são 2 teoremas, a gente tem um tempinho aí. Eu vou dar 4 minutinhos para vocês fazerem essa volta. O que é a volta? A volta, se D divide N, vocês têm que provar. Então, deve-se provar AX mais BY tem solução inteira. Tenta provar aí. 4 minutinhos. Agora eu não sei onde eu pausei o vídeo, tá? Mas aqui a gente tava com o vídeo pausado e aí a gente já resolveu esse teorema. Quando eu pausei o vídeo pra vocês, eu pausei aonde, gente? Foi num exercício ou foi na demonstração do teorema? Já tem tempo, né, que eu pausei.
Enfim, agora eu não lembro, tá? Mas resumindo, a gente aprovou esse teorema, né? Que quando eu tenho uma solução particular para a expressão diofantina, eu tenho a solução para esse x aqui variando nesse t aqui e esse y, tá? Então, a gente tem essas seguintes consequências. Uma equação diofantina ou vai ter uma solução, ou não vai ter solução, vai ter infinitas soluções. Beleza? Aí, a gente fez esse exercício, que é um exercício que a gente trabalha o teorema 1. Por exemplo, aqui, eu queria saber se 9x mais 12y é igual a 1, né? Se a gente consegue valores x e y. Mas 9 e 12 não tem. Tem o MDC igual a 3, mas 3 não divide 1. Então, como o meu MDC não divide o termo independente, minha equação diofantina não tem solução. Agora, a gente está fazendo essa questão. Essa questão é para a gente resolver esse sistema, ou essa equação diofantina, tá? Mas, o que acontece? A condição para a gente ter solução satisfez, né? Por quê? Porque o MDC de 28 e 90 é 2 e 2 divide 22. Então, essa equação tem solução. Agora, a gente está atrás da solução. Então, o que a gente fez primeiro? A gente determinou o MDC pelo algoritmo de Euclides, da divisão de Euclides. E agora, a gente vai fazer esse algoritmo de trás para frente para a gente determinar uma solução para esse 2, que é o meu MDC, tá? Então, o que a gente fez aqui? Reescrever os valores em termos do resto, né? E aí, a partir de 2, eu vou determinar os outros voltando para aqui, pelo algoritmo, né? Então, ó, 2 igual a 6 menos 4, 4 igual a 28 menos 6 vezes 4, aqui não tem esse ponto não, é 6 vezes 4. E aí, eu reescrevi, menos 28 mais 30. Só que 30 é um fator, tem 6 como fator, que é esse número aqui, ó, que depende de 90. Então, aqui eu vou escrever 6 vezes 5. Ou 5 vezes 6 é melhor, né? 5 vezes 6. Só que aí eu substituo o meu 6. Então, eu vou ficar com menos 28 mais 5. Quem é 6? 90 menos 28 vezes 3. Observe, apareceu 28 aqui também, ó. Então, reescrevendo isso aqui, eu vou ficar com menos 28 mais 5 vezes 9 menos 15 vezes 28. Porque 5 vezes 3 é 15. 90, professora. Oi? É 90. Eu esqueci do zero. 90? É 90. Bem que eu vi que tava estranho. Então, aqui eu coloco o meu 28 em evidência, ó. Então, eu vou ficar com menos 1, menos 15. E aí, eu vou ficar com mais 5 vezes 90. Só que aqui, ó, o que vai ficar? 28 vezes menos 16. 5 vezes 90. Então, como eu quero encontrar uma expressão que nem essa aqui, ó, 28 vezes x mais 9 e vezes y, é só fazer 28 menos 16 mais 90 vezes 5 vezes 5. De novo, aqui, né? Beleza, Felipe. E isso igual a 2, ó. Isso igual a 2. Então, observe. Isso aqui é uma solução, né? Ó, x0, y0 é solução. Só que ela é solução de qual equação? Dessa aqui, para igual a 2, né? Eu quero para 22. Então, o que a gente faz? A gente multiplica por 11, não é isso? Vou voltar aqui. Então, ó, multiplicando a equação por 11, por que por 11? Porque quando eu multiplico 2 por 11, vai dar o 22. A gente está querendo essa daqui, ó. Então, vamos lá. A gente tem, ó, 2 vezes 11. Vou fazer assim melhor, né? É 28 menos 16 mais 5, como é 90 vezes 5 igual a 2, não é isso? Então, vezes 11, 28, aqui ó, vezes 11. 28 menos 16 vezes 11 mais 90
vezes 5 vezes 11 mais 2 vezes 11. Beleza? Menos 16 vezes 11 vai dar o quê? Menos 176. 90 vezes 5 vezes 11 dá 55, e isso dá 22. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. Aqui é porque eu tinha colocado x0, né? Eu vou apagar esse x0 aqui, porque eu prefiro o x0 ser usado lá, tá? Então, aqui, ó. x0, y0 é a solução procurada. Tudo bem, pessoal? A gente tem uma solução procurada. Agora, qual é a solução geral? Me entrega a solução geral. A solução geral para a equação diofantina AX, ou a equação que a gente quer é essa daqui, né? 28x mais 90y igual a 22 é dada por... Então, pelo aquele teorema lá, a gente tem a cara, ó. É x igual... Quem é x aqui, ó? Menos 176 mais... Agora eu vou pegar t vezes... Agora no meu x eu vou pegar o b, né? B sobre o d, que é o meu MDC, e y igual a... Então, meu y é 55 mais... No caso do meu y é 55 menos, né? Menos t vezes o a sobre d. Então, vamos lá. Menos 76 mais t. Quem é meu b? Ó, meu b é o 90. Meu b aqui é o 90 e meu d é o MDC, né? O MDC é 2, então vezes 45. E aqui, meu A é 28 e meu MDC é 2, vezes 14. Então, 55 menos T vezes 14. E T percorrendo Z. Ou seja, eu tenho uma solução particular e eu tenho todas as soluções. São essas aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Quando você substituir T, isso são soluções para a sua equação diofantina. Tudo bem? Então, eu encerro por aqui a aula. Vai ter algum problema nesse vídeo, porque teve uma hora que estava pausado e eu deixei, tá? Mas espero que não tenha comprometido muito. Vocês têm alguma dúvida ainda? Algum comentário? Então, eu fico por aqui. Um bom dia a todos, um bom finalzinho de dia a todos e uma boa semana, tá? Hoje é segunda-feira, então uma boa semana a todos. Eu vou atualizar o roteiro lá do vídeo e aí já tá todo mundo já tá escalado. Na semana que vem vocês fazem a apresentação, tá? A gente utiliza esse espaço aqui para apresentar. Tudo bem? Um abraço a todos.